Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Vamos lá para mais uma aula de análise combinatória e hoje a gente vai estar falando especificamente aí dos arranjos, combinações e a permutação com elementos repetidos, beleza? Então bora lá para a nossa videoaula, galera. Pessoal, arranjos, combinações e permutação com elementos repetidos começa a ser tratado a partir da página 239 do livro didático. Abre o livro aí para você acompanhar. Vamos começar aqui a partir desse problema motivador. Deseja-se retirar ao acaso sucessivamente sem reposição 3 cartas do baralho abaixo. Quantas sequências distintas de 3 cartas podem ser obtidas? A gente tem aí um baralho com as suas 52 cartas, né? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou retirar aleatoriamente, não vou definir, eu quero essa e aquela, não. Aleatoriamente vai sair ali, de repente, um 4 de paus, vai sair lá um 7 copas e sai aí um ás espadas, um as espadas, não é isso? Pronto, retirei aí sucessivamente, né? Uma atrás da outra aí, uma após a outra, sem reposição, não estou devolvendo nenhuma para daí retirar de novo e daí retirar de novo, né? Tirei o 4, já era, tá ali, não vai ser reposto. Aí a gente vai lá de novo, aleatoriamente, tira o 7, copas, não devolve ele para o baralho, deixa quieto ali para depois tirar o as espadas. É isso que é retirar 3 cartas aí sucessivamente sem reposição. Tranquilo? A pergunta é agora quantas sequências distintas eu consigo assim, beleza? Muita gente pensa, agora, né, a gente pega outras 3 cartas, depois pega outras 3, depois pega outras 3, pronto, vou formar as sequências. Só que não é bem assim um raciocínio, galera. A gente tem a sequência 4, 7 e as, 4 paus, 7 copas e as espadas, mas eu também poderia ter, já que foi aleatoriamente, né, foi ao acaso, eu poderia ter tirado a sequência assim, ó. Isso aqui já seria uma sequência distinta. 4 paus, as espadas, 7 copas. Beleza? Se eu pegar agora a sequência assim, já é outra sequência distinta. Já é outra sequência distinta aqui, mais outra sequência distinta. Olha só para você ver com essas 3 cartas, como é que poderia ter saído aí a tal da sequência de 3 cartas. Beleza? Aqui agora a gente vai chamar essas sequências de agrupamentos ordenados, já que a ordem aqui está importando, né? Depende da ordem aqui para me falar que é a sequência tal, a sequência tal, a sequência tal. Isso aqui a gente então vai estar chamando de agrupamento ordenado. O que eu estou querendo é fazer isso aqui então. Quero agrupar num grupo aí de 52 cartas, sequências de 3 cartas. É isso, seria um agrupamento de 52 cartas tomadas 3 a 3. Dentro das 52 cartas, a gente vai pegar de 3 em 3 aí, para perceber quantos agrupamentos ordenados, quantas sequências a gente consegue. O detalhe é que a gente já viu uma conta boa para fazer isso. É o PFC. Ele ajuda a gente a fazer isso. Já que eu estou querendo tomar decisões aí de cartas a serem posicionadas, é ao acaso, mas à medida que você foi lá e se lançou a pegar uma carta, você tomou uma decisão. E de quantas maneiras possíveis a gente poderia tomar essa decisão aqui, mesmo que ao acaso, né? A decisão aleatória. Quantas cartas eu posso colocar ali? A gente sabe aí que são 52. São 52 cartas. E o detalhe é que se eu usei a carta nessa primeira posição, né, como o exercício está falando que é sem reposição, se eu usei ela aqui, ela não vai ser utilizada na outra posição. Vai sobrar então 51 cartas para serem escolhidas aí, vamos dizer assim, né? 51 modos de se tomar essa decisão aqui. Da mesma maneira, não vai haver reposição aí. À medida que você pegou a carta, já era, não repõe. Então sobra aí 50 para a última tomada de decisão. E o PFC, né, que também é chamado de princípio multiplicativo, nos diz que a gente vem aqui e multiplica aí esses 3 valores, chegando aí em 132.600
sequências, vamos dizer assim, distintas usando essas 52 cartas. Mas em análise combinatória, a gente vai fazer o seguinte: esse tipo de situação aqui, onde você tem um conjunto aí, né, de 52 cartas e está agrupando aí ordenadamente de 3 em 3, esse tipo de situação aí a gente vai estar definindo da seguinte maneira: dado um conjunto com N elementos distintos, no caso aqui o conjunto é o conjunto das 52 cartas distintas, diferentes, chama-se arranjo, tá aqui, né? Essa palavrinha aqui é importante a gente já ir se acostumando com ela. Chama-se arranjo de N elementos, arranjo dessas 52 cartas aí, tomadas K a K. Aqui no caso a gente tomou de 3 em 3, e esse K tem que ser menor ou igual a N, realmente, né? O 3 é menor do que o 52. Menor ou igual, nesse caso aqui foi menor. Então, tomados K a K, qualquer agrupamento ordenado, a tal da sequência distinta que a gente estava falando ali, de K elementos distintos, de 3 elementos, no nosso caso aqui, escolhido entre os N existentes, escolhido entre os 52 existentes aqui, beleza? Isso é o que a gente chama de arranjo, galera. Essa é a situação que a gente está trabalhando aqui, né? Você está pegando ali um arranjo de 52 cartas tomadas de 3 em 3. São agrupamentos ordenados aí de 3 em 3. E aí, ao invés de usar o PFC, a gente pode estar usando agora essa formulazinha aqui, ó. ANK, arranjo de N elementos tomados K a K, é dado por N fatorial sobre N menos K fatorial, né? Olha o fatorial aí que a gente viu na aula passada, aparecendo aqui novamente. Nesse caso aqui a gente teria 52 no lugar do N, né? 52 são os elementos distintos, 3 no lugar do K, e a operação ficava assim, né? 52 fatorial sobre 52 menos 3. Se eu resolver ali no denominador, vai ter 49, aí o resultado de 52 menos 3. E aqui, não se assuste não, né? A gente pensa, nossa, 52 fatorial, então vai ter que fazer essa multiplicação de 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49, uma multiplicação bem extensa, né? Só que a gente tem um recurso aqui para facilitar a nossa vida. Você não precisa desenvolver o fatorial até o final, não. A gente pode fazer isso aqui, ó. Desenvolve o numerador até chegar no fatorial semelhante, aliás, igual, né, ao que está no denominador. Porque aqui agora a gente pode fazer uma simplificação, ó. Quando você tem fatores iguais aí numa fração, né, no numerador e no denominador, fatores iguais, aí pode ser cancelado. É uma simplificação. E aí vai sobrar só mesmo essa multiplicação aqui para a gente fazer, ó. 52 vezes 51 vezes 50, que olha só, bingo, chegou na mesma resposta que a gente tinha encontrado com o PFC, o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. E aí a gente vai ver que, na verdade, né, arranjo pode ser resolvido aí pelo PFC. É só uma maneira diferente aí de escrever o PFC, beleza? Para ficar claro aqui que eu estou fazendo um arranjo de N elementos tomados K a K. É isso, essa é a definiçãozinha aí de arranjo e o cálculo também, que não é nada de outro mundo não. Pessoal, agora vamos pensar nesse outro problema aqui, ó. É parecido com o anterior, mas não é igual. A diferença fundamental, inclusive, está aqui nessa palavra, ó. Antes era sucessivamente, agora é simultaneamente. Deseja-se retirar ao acaso e simultaneamente, cuidado com essas palavras, a análise combinatória é muita interpretação. 3 cartas do baralho abaixo e a pergunta é de quantas maneiras distintas é possível escolher as 3 cartas. Parece muito com o anterior, mas lá dizia sucessivamente, né? Você tirava uma carta, não repunha ela, tirava outra, não repunha ela, tirava outra. Aqui agora, na hora que a gente for montar a nossa sequenciazinha, que a gente está pretendendo aí, o que vai acontecer é isso aqui, ó. A gente não tem como definir uma sequência de cartas, elas foram tiradas simultaneamente. Ali parece que o Ás foi o último, né? O Ás foi o último, mas não sei, não há essa necessidade se elas foram retiradas sucessivamente. Se elas foram retiradas, aliás, simultaneamente.
Não dá para falar que a sequência é essa ou essa, né? A gente não consegue definir aí qual é a sequência que foi retirada simultaneamente. O A está ali por cima, mas poderia ter sido 7 copas, poderia ter sido o 4 de paus, beleza? E aí, hein? Aqui agora a gente tem um probleminha na mão, hein? Como não temos como definir que sequência que é, vamos dizer aqui que a ordem agora não está importando muito. A ordem que foi colocada aqui, né, não importa nessa situação. O que eu sei é que eu retirei 3 cartas, pronto, e acabou. Agora, como que está a ordem disso aí, não tem como você definir, se elas foram retiradas simultaneamente. Não é um agrupamento ordenado, mas então a gente vai dar um novo nome. A gente vai falar que criamos um subconjunto aqui de 3 cartas. E o detalhe no subconjunto, galera, é que a ordem dos elementos não importa. Você tem o subconjunto aí 4, 7 As, que é a mesma coisa que As 4, 7, que é a mesma coisa que 7, As 4. Essa ordem dos elementos não importa. E aqui agora surge um novo conceito, então, na análise combinatória. A gente não tem um agrupamento ordenado, então a gente não tem arranjo. O que a gente tem aqui é uma combinação de elementos, beleza? E vai ser definido da seguinte maneira. Dados N elementos distintos, de novo, né, dados, no caso aqui, 52 elementos distintos, chama-se combinação desses 52 elementos, no caso as nossas cartas aqui, tomados de novo, KK, tomados de novo, de 3 em 3, esse 3 menor do que o 52. Qualquer subconjunto, é aqui que está, né, o pulo do gato, é um subconjunto, então a ordem não importa aí dos elementos, formados por K elementos distintos escolhido entre os N, por 3 elementos distintos escolhido entre os 52 aqui nesse caso. Isso é a definição de combinação. E aí, claro, a fórmula não vai ser como a do arranjo, não. Aqui a gente vai usar inclusive a letra C. Combinação de N elementos tomados K a K. E aí a fórmula, olha que beleza. Eu vou pegar o arranjo anterior, a fórmula do arranjo que a gente acabou de ver, e vou dividir pelo fatorial desses 3 elementos aqui no caso, né, que a gente está utilizando. Já que está pegando 3 em 3, 3 cartas em 3 cartas. E a ideia, galera, de pegar o arranjo e dividir pelo fatorial aqui dos elementos que estão sendo tomados, a quantidade de elementos que está sendo tomada, é para poder eliminar as repetições. Né? Porque se a gente tem ali sequências repetidas aqui, como a gente está vendo aqui agora, sequências repetidas, se eu fizer a divisão lá do arranjo pelo fatorial da quantidade de elementos que a gente está usando em cada sequência, eu vou eliminar as repetições. E aí, no caso, a nossa fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha lá a fórmula do arranjo que a gente acabou de ver, beleza? Era essa a fórmula do arranjo, dividido pelo K fatorial. Se a gente organizar isso aqui, a fórmula fica desta maneira para combinação, beleza? Ah, mas por que o K agora está aqui junto com aquele N menos K? Lembra que isso aqui é uma divisão de fração, é como se isso aqui fosse o denominador 1, e aí a divisão de fração fala que a gente conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, né? Então, por isso que o K fatorial está aqui agora junto com o N menos K fatorial. Vamos lá, vamos nessa situação, problema aqui, substituir então os valores e ver o que acontece? Eu tenho uma combinação agora de 52 cartas tomadas de 3 em 3. 52 cartas tomadas de 3 em 3. Substituindo então, né? Olha lá, o N quanto que vale, o K quanto que vale. Então, no lugar do N, coloco 52. Tá lá, de novo, ó, no lugar do N, coloco 52. E no lugar do K, coloco 3. No lugar do K, coloco 3. Beleza? Substituindo aí, resolvendo, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Que, de novo, eu peço, não vai desenvolver o fatorial aí do 52 e do 49 até chegar no 1, não. A gente pode desenvolver só até o 49 aqui agora, para poder cancelar de novo, 49 fatorial em 49 fatorial, e aí vai sobrar 52 vezes 51 vezes 50 no numerador. O 3 fatorial, que a gente não cancelou com ninguém, eu vou desenvolver ele aqui, e olha só quantas combinações a gente conseguiu agora, hein? Enquanto arranjos, né? Arranjos de 52 tomados de 3 em 3
deu mais de 130 mil, combinações a gente só vai ter aqui 22.100 combinações de 3 cartas desse baralho, quando retiradas simultaneamente. Simultaneamente a gente não conseguiu ali definir qual que era a ordem. A gente costuma brincar aqui então que a ordem na combinação não importou. Tranquilo, né? Não é um cálculo tão complicado não. Bom, então para deixar bem clara a diferença entre arranjo e combinação, no arranjo o que a gente fez foi tirar 3 cartas sucessivamente e sem repetição, né? Nesse caso aí a gente percebeu que a ordem dos elementos é importante, porque né, dependendo do jeito que eu tirava as cartas, eu criava sequências distintas, já que estavam sendo retiradas sucessivamente, beleza? Esse é um caso clássico então de arranjo, que a gente utiliza essa fórmula aqui e o pessoal costuma até brincar, né? Quando a ordem dos elementos é importante, né? Você pode verificar fazendo a pergunta: a ordem dos elementos é importante? Então a gente chama de arranjo. A ordem dos elementos é importante? Então a gente chama de arranjo. Agora, se a gente retira essas cartas simultaneamente, eu não tenho mais uma sequência distinta, um agrupamento ordenado. O que eu tenho aí é um subconjunto, onde a ordem dos elementos não é importante. E aí é um caso clássico de combinação, hein? Então, naquela situação onde a ordem importa, né? A ordem importa? Arranjo. A ordem não importa, eu tenho um subconjunto, então eu tenho um caso clássico de combinação. Tá aí distinguindo esses dois conceitos dentro de análise combinatória. Pessoal, vamos lá então, permutação com elementos repetidos. Mas vamos relembrar a permutação simples, né? Que a gente inclusive apresentou usando esse probleminha aqui, de se colocar 4 pessoas em fila indiana, de quantas maneiras diferentes aí a gente pode dispor essas 4 pessoas. E aí usando o PFC, ou então usando a permutação simples, a gente chegava aí nessa resposta que era o 24. Esse problema já foi apresentado aí na aula anterior de análise combinatória, beleza? Outra coisa que a gente tem que definir aí é que a diferença fundamental do agrupamento permutação para o agrupamento arranjo ou para o agrupamento combinação é essa história aqui, ó. Na permutação, o número de elementos do conjunto, aqui no caso 4 elementos, é igual ao número de posições. A gente usa todos os elementos aí do conjunto para fazer os nossos agrupamentos na permutação. Já no arranjo, no caso das cartas lá, a gente viu que tinha 52, mas a gente usou só 3. A combinação também, né? 52 e usamos só 3. E a sequência também poderia ser formada por 5 cartas. E aí eu teria, né, 52 elementos no conjunto, mas usei só 5. 52 elementos no conjunto, mas usei 10, por exemplo. Essa é a diferença fundamental aí dos agrupamentos combinação, arranjo e permutação. Mas vamos lá, vamos para essa história de repetir elementos. Olha o que eu fiz aí nessa fila, né? Acrescentei 2 elementos aí repetidos, repetido inclusive com um que já estava na fila. Esses são os 3 elementos repetidos. Se eu fizer o seguinte nessa fila, trocar essa garota aqui, né, de lugar, igual a gente fez, e trocar esse garoto, nesse caso a gente consegue perceber que houve uma distinção entre as duas sequências. São sequências que a gente consegue perceber uma diferença. Mas se eu fizer isso aqui agora, trocar esses 2 elementos, qual que é a diferença da sequência de cima para de baixo? Aí já é problema, né? Aí a gente já não consegue perceber essa distinção aí, essa troca de posições aí não fez diferença. Se a gente troca esses 2 aí, qual que é a diferença de cima para de baixo? Na permutação com elementos repetidos, galera, a gente vai ter que eliminar essas repetições aí, porque a gente não consegue ver diferença alguma. É como se eu estivesse repetindo elementos numa sequência aí, beleza? E eu vou ter que fazer uma eliminação. Se eu trocar 2 distintos aí, a gente consegue perceber a diferença. O problema são os 2 iguais. Aqui eu não vou poder usar a permutação simples. Muita gente olha aí permutação, então eu vou usar aquele P de n igual a n fatorial. P de n igual a n fatorial. E aí nesse caso eu ia achar 720. Só que o problema é que nessa 720 a gente contou elementos repetidos, sequências repetidas. Para desfazer essas repetições, basta que a gente faça o seguinte. Olha a linguagem que vai ser utilizada aqui agora. Eu vou usar o mesmo P de 6, tá aqui, né? P de 6,
Só que em cima eu vou indicar, ó, tem 3 elementos aí nesses 6 que estão repetidos. Então vai lá, faz o fatorial do 6, como a gente já fazia anteriormente. Só que para eliminar as repetições, você divide pelo fatorial da quantidade de elementos repetidos, que no caso aqui são 3. Pronto. Se a gente sabe que em cima deu 720, embaixo o cálculo é fácil, né? 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, por isso que deu 6 aqui. E aí, terminando essa conta, olha aí para você ver. Com os elementos repetidos, a gente só teve 120 formas distintas aí de se dispor essas pessoas em filas, beleza? Se eu aumentar agora mais um elemento aqui, né? Olha para você ver nessa situação, peguei essa menina e repeti ela aqui agora. A gente vai ter que escrever então dessa maneira aqui, ó, permutação de 7, mas com a repetição aqui de 3, com a repetição de 2. Tranquilo, né? E aí a gente vai lá, calcula o fatorial do 7, normal, como a gente já fazia anteriormente na permutação simples, mas tem que dividir pelo fatorial dos 3 e das 2 meninas também, né? Beleza? 2 elementos repetidos, 3 elementos repetidos, tem que fazer essa divisãozinha. E aí a gente chega nesse caso aqui em 420 como resposta. Tranquilo, né? Permutação então com elementos repetidos pode ser dado por essa formulazinha aqui. Olha que beleza, né? Permutação de elementos repetidos, você tem N elementos e aí tem ali N1, N2, NR representando a quantidade de repetições na nossa sequência. Permutação com elementos repetidos. É essa fórmula que também está no livro de vocês. É só olhar lá, está na página, vou olhar aqui agora para vocês, está na página 250, olha que beleza. Galera, então foi isso, a gente falou aí dentro da análise combinatória de arranjos, combinações e permutações com elementos repetidos, as formulazinhas são essas, beleza? É isso que a gente tinha para falar hoje, qualquer dúvida, vocês já sabem, né? É só chamar lá. Valeu!